Estamos começando mais um podcast Sala de Líderes, um lugar para você manter a chama da sua liderança acesa. E hoje nós temos mais que um convidado especial, nós temos dois convidados especiais, o primeiro podcast internacional. Primeiro especial por quê? Nosso grande amigo aqui, Tiossi Júnior, José Roberto Tiossi, um grande amigo que eu conheci em São Paulo, juntamente na mentoria com o Joel J. E hoje ele está aqui conosco, podendo contribuir com o seu conhecimento, com seus resultados. Então fica ligado aí, que tem muita coisa boa para acontecer aqui. E juntamente com ele, nós temos Luiz Otero, grande irmão do Tiossi, que tem caminhado aí com ele já fazem 19 anos, e diretamente da Argentina. Primeira vez nesse podcast que nós temos alguém de fora do país. Então sejam bem-vindos, muito obrigado por vocês aceitarem esse convite. Eles são especialistas em licitações públicas. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque tem muita oportunidade aqui que nós vamos discutir, que você pode capturar para o seu negócio. Então, Tiossi, Luiz Otero, muito obrigado pela presença de vocês. Aqui é um lugar para você, para a gente como líder, manter a chama da nossa liderança acesa. E vocês, eu convidei vocês porque eu entendo que vocês chegaram num resultado muito alto, muito impactante, e vocês diretamente impactam vidas com isso também. Então, vocês são líderes de destaque e obrigado por vocês terem vindo aqui. E o Tiossi também, juntamente comigo, ele escreveu o livro Influência, como coautoria, junto com o Joel J. Então, vocês que não tiveram ainda a oportunidade de comprar, comprem esse livro. É um livro que eu posso falar com várias chaves, com cada pessoa que escreveu aqui, com seu aprendizado que você pode levar para o seu negócio. Então, agora eu vou deixar aqui para vocês. Tiossi, dá as boas-vindas aí. Luiz, é com vocês. Daniel, muito obrigado pela gentileza, agradeço aí a amizade, acredito que eu estou aqui mais em razão da amizade do que por qualquer outro mérito. Parabéns pelo projeto que tem levado informação, tem difundido conhecimento, tem apresentado novos líderes que podem impactar aí na sociedade. Então é uma alegria compartilhar um pouquinho aqui das modestas reflexões. Agradeço a invitação. Vamos falar em português, vamos. Né? Já está especialista em português também, vamos lá. Eu brinco que eu desaprendi o espanhol e não aprendi o português direito, mas dá para a gente se comunicar. A gente agradece pelo convite. Prontamente aceito, é um orgulho poder participar de um projeto dessa dimensão, o trabalho que você vem realizando de destaque também. Então, vamos conversar e ajudar a galera a abrir essa mente no mundo das licitações, que algumas pessoas têm medo, né, ou pelo desconhecido. Então, a gente poder incentivá-los, que é um mercado bem atrativo. Legal. Então, eu queria, assim, para vocês começarem explicando o que é uma licitação, por que as pessoas têm esse medo de invadir essa área pública, se precisa ter medo ou não. Explique para a gente, começa explicando aí. Para quem não entende até, né? Tem muita gente que não entende nem o que é licitação. Na verdade, até pegando um gancho no livro que nós participamos, o meu capítulo foi sobre a influência das licitações públicas no desenvolvimento do nosso país. Porque a contratação pública ela é um dos principais instrumentos para que as políticas públicas sejam de fato efetivadas. Questões relacionadas à saúde, à educação, ao saneamento, à cultura, ao lazer, nós temos condições de avançar através de uma licitação. Então, culturalmente, a palavra licitação está sempre atrelada com termos negativos. Licitação é vinculado com corrupção, com operação, com prisão, quando, na verdade, licitação é sinônimo de transformação. Porque através de um processo licitatório a gente transforma a sociedade, a gente transforma a comunidade. Nós temos condições, principalmente, para atender aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. E tem muita gente que vê uma licitação apenas entre uma relação público e privado, um contrato firmado entre duas partes. Quando, na verdade, através de um contrato administrativo, nós geramos emprego, movimentamos a economia, fomentamos o mercado. Um contrato público ele tem uma função social impecável, fantástica. E da mesma forma, aqueles direitos sociais, fundamentais, personalíssimos que estão na Constituição Federal são de fato efetivados. Então nós temos que ver um processo licitatório como um instrumento de melhoria da sociedade. É aí que entra a importância de pessoas íntegras, honestas, comprometidas, seja do lado público ou do lado privado. Porque não adianta ficar aí reclamando
jogando com a torcida, essa briga por coloração partidária, quando na verdade nós precisamos de líderes, seja do lado público ou do lado privado, para que a sociedade de fato desenvolva, porque direto ou indiretamente todos nós somos afetados, independentemente da classe social de qualquer um. Se você tem condições de pagar uma escola particular para o seu filho, excelente. Se você tem condição de pagar um plano de saúde, excelente. Só que muitas vezes você está envolvido em um processo licitatório, seja na qualidade de fornecedor, seja na condição de servidor ou agente público. E você tem o dever e a obrigação de fazer adequadamente. Porque eu vejo muitas pessoas desperdiçando essa oportunidade e depois são elas que estão reclamando da falta de segurança, da falta de saneamento, da falta de pavimentação asfáltica. Então, assim, é um trabalho social que impacta diretamente todos que estão aqui no nosso país. Então, em linhas gerais, é isso. É a forma que o governo contrata serviços, é a forma que o governo contrata bens e é um dever do cidadão, é um dever da sociedade zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. Indo para a prática, o medicamento que a prefeitura entrega, ele passa por um processo licitatório. Então, é uma coisa que sempre a gente leva essa mensagem, porque quando alguma prefeitura entra em contato com nós, estou com um problema aqui na licitação, eu posso pedir esse documento ou não posso? E às vezes a gente percebe que é uma dúvida que não teria nem necessidade, entrar numa discussão muito aprofundada ou por medo, tipo, vamos colocar mais documentos do que seria necessário para essa contratação, o que dificulta a participação do bom empresário. O cara bate o olho lá e fala, isso aqui vai dar muito trabalho, estou fora, deixa alguém participar. Só que quando a gente percebe isso, a nossa resposta, a nossa orientação não é para resolver o problema do pessoal da licitação, do prefeito, de quem está ligando. A gente enxerga já o além. Se a licitação está travada assim, vai ter gente lá na ponta que está sem medicamento. A merenda vai faltar produto. Então, essa visão que a gente precisa ter e que os líderes, os empresários, os bons empresários precisam ter, de participar de um processo licitatório, sim, para oferir lucro, porque ninguém vai trabalhar de graça, mas que seja um lucro honesto, justo, com volume considerável, e para isso o mercado precisa ser peneirado também, porque historicamente, quem que participa de licitação? Cara, se voltamos para a década de 90, aquele período de inflação antes do Plano Real, não que eu vivenciei essa época, era criança ainda, mas a gente estuda depois, se vê o reflexo disso, e a situação econômica da Argentina, relembrou um pouco a década anterior aqui no Brasil. Então, quem que ia vender para a prefeitura? Cara, era o cara que fazia um investimento. Por quê? Você ia no mercado de manhã, de tarde, o preço já era diferente. Aí a prefeitura demorava 60 dias, 90 dias, 180 dias para receber. Então o cara já jogava o preço. O pacote de arroz hoje está R$10. Então ele já jogava 30, 40, porque talvez seria o preço no momento que ele vai receber. Entendi. Então era uma forma do pessoal fazer esse investimento, não perder o valor para a inflação. Acabou a inflação, vem a lei de responsabilidade fiscal em 2001, onde a prefeitura agora se obriga a pagar em dia, tem um monte de penalidades caso isso não aconteça. Eventualmente, precisar uma cobrança no judiciário é bem tranquilo para a empresa poder receber. E essa cabeça não mudou. Então, continuam participando de licitações. A maioria são essas empresas que vendem de tudo, que na verdade revendem, e o empresário honesto de uma padaria, de um supermercado, de um restaurante, o pessoal que movimenta a cidade, que são os líderes que têm amor pela cidade em si, eles não vendem para a prefeitura, mas não vendem diretamente. Indiretamente vem esse pseudo-licitante, Daniel, quanto que é tal coisa? Ele compra de você por 10 e revende para a prefeitura por 12, por 15, sendo que você poderia vender por 10 diretamente para a prefeitura. E esse desconhecimento é ali o que acaba prejudicando muito o desenvolvimento da economia local. É um grande potencial que tem ali para poder atender. E a função social, fala, mas vai dar trabalho, licitação e tal. Cara, mas você vende por 10 ou no volume que você vai vender, dá para vender mais barato? Às vezes não é só pelo lucro. O que você está falando então é que existem pessoas que são especialistas em fazer licitações e elas começam a pegar produtos e revender aquilo que ela não é muito boa, mas ela está ali como meio de campo porque ela sabe fazer licitação. Isso acontece muito a nível Brasil. Sim. Na verdade, assim, a Constituição Federal ela assegura a livre concorrência. Segundo dados do Ministério da Gestão, as compras públicas no Brasil equivalem a 12% do PIB. A administração pública do Brasil é a maior compradora da América Latina. Então, assim, é um volume financeiro muito alto que o poder público gasta, investe através de processos licitatórios. O governo federal, o governo estadual, todas as prefeituras, as câmaras municipais, as autarquias, as fundações,
As estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, precisam licitar para satisfazer as necessidades, seja da sociedade, seja das próprias finalidades daquela instituição. E daí existem as diretrizes previstas em lei. Nós estamos diante de uma nova lei de licitações, que é a 14133 de 2021. Durante 30 anos, vigorou a tradicional lei 8666 de 93, e no dia 30 de dezembro de 2023 ela foi revogada. E por que é muito legal? Porque agora nós temos a oportunidade de reescrevermos uma nova história no âmbito das contratações públicas. Deixar adormecer tudo que tinha de negativo e, a partir de agora, um novo tempo, um novo momento. Eu digo que tem muita gente que fica olhando para o retrovisor, sendo que a gente tem um para-brisa enorme pela frente, tem uma nova estrada, uma nova história para virarmos essa chave. Porque licitação, a empresa consegue ganhar dinheiro de forma legítima, de forma honesta, porque é um procedimento previsto em lei, previsto em Constituição, e o servidor público consegue também trabalhar com segurança jurídica. O gestor que foi eleito pelo voto democrático, ele consegue fazer com que o seu plano de governo saia do papel. Então existe um ambiente totalmente oportuno. Primeiro ano de mandato, agora em 2025, nova lei de licitações. Então o ambiente é extremamente propício para que empresários entrem no segmento e para que os gestores também aproveitem essa oportunidade. E existem 3 mantras que, de certo modo, acabam desvirtuando um pouco as licitações. Boa, manda aí. Vamos e é aí. o que afasta muitas vezes os fornecedores. Primeiro, que Anota o poder aí, público pessoal, anota aí. Vamos não lá. paga. Ah, eu não participo de licitação porque o poder público não paga. Como assim o poder público não paga? Existem procedimentos previstos em lei, existe lei de responsabilidade fiscal. Se o poder público não pagar, ele sofre as consequências. Então o poder público paga, e paga sim, e paga em dia. É óbvio que existe um atraso ou outro, assim como na iniciativa privada. O inadimplemento na iniciativa privada é altíssima, mas o empresário gosta de jogar a culpa em quem? No governo. No governo. A culpa é de quem? É do político. Mas veja, existe sim toda uma seriedade. A lei de licitações exige ordem cronológica de pagamento. E é por isso que muitos especialistas estão ganhando mercado para assessorar empresários participarem de licitação. Então esse é um dos mantras que nós precisamos derrubar, que o poder público não paga. Ele paga e geralmente paga em dia. Segundo mantra, que licitação é tudo carta marcada. Veja, nós temos a publicidade como um princípio constitucional, está lá no artigo 37 da Constituição. Nós temos diário oficial, que as licitações devem ser publicadas. Nós temos o portal de transparência, onde as licitações devem ser publicadas. E nós temos o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. O Brasil todo publica licitação ali nesse portal. Então, se um empresário tem interesse em vender para qualquer órgão público do Brasil, basta ele acessar pncp.gov.br. Ele vai descobrir as licitações do Brasil todo. E o terceiro mantra, que tem que pagar propina, que só consegue participar de licitação se tem o toma lá da cá. Veja, isso de fato acontecia no passado, por falta de transparência, pela própria sociedade, que ainda não estava no momento de desenvolvimento. Mas hoje nós temos mecanismos de transparência, nós temos novos gestores, nós temos novos empresários, e é importante nós sabermos que licitação é isonomia, licitação é impessoalidade, licitação é transparência. E esses mantras fazem com que novos empresários não participem. Ele fala, eu não quero me envolver com isso. Mas como? A base da atividade empresarial é o lucro. Qual empresário não tem interesse em lucrar? Qual empresário não tem interesse em vender para o maior comprador do Brasil? Tem muita empresa que fica gastando com marketing, com publicidade, com mega outdoor, para falar, comprem de mim, saldão, Black Friday. Veja, com a administração pública é o inverso. É o poder público que fala, quero comprar, venham vender para mim. A porta está aberta e as pessoas... está aberta. O empresário inteligente, que, obviamente, quer agregar mais uma fonte de faturamento, ele não vai deixar de vender para o privado, mas ele consegue abrir um novo braço vendendo para o mercado público. Ele vai e investe ali em estratégia, em procedimentos, para também atender a administração pública. A gente comenta bastante que existe um novo dinheiro na mesa. Né? É o New Money. É o New Money, né? O Joel fala muito sobre isso. E esse é um New Money que as pessoas não estão enxergando. Tem uma porta, né? Tem algo ali já escancarado que querem comprar de você. Só que as empresas elas não enxergam. Por quê? Ou tem medo pelos esses 3 mantras, né? Ou tem medo, ou não paga, ou já tem coisa errada ali por trás.
E é verdade. E é o momento tecnológico que a gente está hoje, com as redes sociais e tal. Antigamente, o que acontecia? Nessa época, volta lá na década de 90 de novo. Quem que participava de licitação? Quem que olhava? Cara, tinha que pegar jornal, impresso, daí se contratava o jornalzinho menor lá da cidade que ninguém via, para ninguém ficar sabendo que tinha licitação. Hoje, quem que olha... Cara, o jornal não tem mais. Não Apesar tem de que a lei, aí tem um parênteses, que a lei continua obrigando a ter a publicação, como se alguém fosse olhar um jornal físico ali, que é um ponto que a gente trabalha para facilitar a aplicação da lei nos municípios. Mas é o PNCP, mas como que eu entro? Jogou no Google lá, PNCP. Vai aparecer lá todos os editais. E um sistema bem legal que você consegue filtrar. Eu quero atender só o Mato Grosso. Eu quero atender só um determinado município. Eu quero atender só o Centro-Oeste. Eu quero atender só órgãos federais. Você vai filtrando ali, aparecem todas as oportunidades. E outra, né? Você tem oportunidade a nível municipal, estadual e federal. Você tem 3 portas aí. O legal é que a empresa vai de forma gradual. Ela começa a atender na região, a prefeitura, a Câmara, a autarquia de águas, de previdência. Daqui a pouco ela ganha corpo, musculatura, ela entende a dinâmica, porque eu digo que licitação é um jogo. E para você jogar, seja um esporte ou seja em uma brincadeira, como um banco imobiliário, você precisa entender as regras. Quem são as partes daquele jogo, quais são as obrigações de cada um, quais são os deveres. E licitação tem um passo a passo, tem uma legislação, tem um edital, que é um instrumento convocatório que traz ali os documentos necessários, a forma de elaboração da proposta, o prazo de entrega, a especificação do objeto. Então demanda o quê? Seriedade, estratégia, investimento em conhecimento, em capacitação, para que o empresário consiga ver isso como um new money, e um new money que realmente pode fazer a grande diferença. Tem muita empresa que hoje vive única e exclusivamente de vendas para o governo. Tamanho o volume de compra que o poder público tem. E até em relação a uma possível previsibilidade de receita. Porque uma das grandes novidades da nova lei de licitações é o quê? Contratos que podem ser prorrogados por até 10 anos. Ou seja, vence uma licitação agora em 2025 e prorroga esse contrato por até 2035. Ou seja, fornecimentos de natureza contínua, merenda, uniforme, material de construção, medicamentos. A empresa tem essa possibilidade. Aí, ó, vamos abrir um treinamento em Primavera do Leste para empresário, como fazer licitação. O que você acha? Fantástico. O que você acha aí? Deixa aí embaixo aí, ó. Comenta aqui comigo. Quem sabe, né? E o mais legal, veja, agora a licitação eletrônica, ela é a preferência. O empresário participa aqui de Primavera do Leste, de Cuiabá, de qualquer região aqui do Mato Grosso ou do Brasil, em licitações de todo o país. Basta o quê? Ter acesso à internet, conhecer as regras do jogo e ter, obviamente, uma empresa organizada, estruturada, com uma boa logística, porque não é só ganhar e depois não entregar, porque tem sanções gravíssimas. Mas hoje está muito fácil, encurtamento de distância com a tecnologia da informação. Antes a empresa tinha que gastar com avião, com hospedagem, com deslocamento. Agora simplificou. Por isso que o New Money está aí acessível para todos. Empresário, vocês viram aí, né? Nova oportunidade, novo dinheiro que está na mesa, que talvez você não está sabendo, ou está com medo de entrar nesse mercado. Mas é um mercado que está com as portas abertas. Falta o conhecimento. E aí dentro desses 3 mantras que a gente comentou, como que você acaba com eles? Cara, é o bom empresário entrando nesse cenário, nesse ambiente. Porque quando entra um empresário que custa 10, se ele está vendendo por 15, cara, talvez se ele está devolvendo uma propina, talvez se ele está pagando para alguma empresa, você ia ganhar quanto? 10? Cara, qual que é o seu lucro? É R$1. Então, estou aqui, R$1 por cada item e tal, não deixa para mim. E a gente sabe que no presencial acontecia muito isso. Hoje, com o eletrônico, diminuiu um pouco. Mas se o empresário íntegro, honesto, que é o cara que faz essa diferença na cidade, ele entrando, cara, ele vai vender por 10. E mesmo que fale, não, meu preço não é 10, é 12. Cara, vai obrigar, então, aquele pseudo-licitante a baixar o preço, porque ele tem que ser menor para poder vender. E aí ele já não tem margem para ir cobrindo de todo mundo. O giro dele já não suporta, tal, porque são portinhas que vendem de tudo, revendem de tudo. Perfeito. Então, o que precisa é o empresário do ramo vir participar dos processos licitatórios para melhorar a qualidade da prestação de serviço. Entrega, né? A entrega tem que ser com qualidade, tem que ser visto isso. Vocês comentaram aqui que existe um medo do empresário para ele entrar nesse mercado. Que ele corresponde a quantos por cento hoje? Na verdade, o PIB é de 12% a 15%. 12% a 15%. Mas você também comentou que existe um medo do lado do servidor. Qual que é esse medo do servidor hoje?
é o medo da responsabilização. A gente liga o noticiário e se depara com corrupção, com prisão, com propina, com superfaturamento. Só que isso não é a maioria no nosso país. Infelizmente, o que dá Ibope são manchetes negativas. Ao longo dessa nossa trajetória de quase 20 anos, o que eu vejo são pessoas honestas, gestores íntegros, comprometidos, servidores que saem das suas casas, dos seus lares, para fazerem o melhor. Só que como a gente se depara com tanta manchete negativa, isso acaba virando uma camisa de força, uma paralisia. Ele tem tanto medo de agir, de tomar uma decisão, que ele trava. É o fenômeno da caneta paralisada, do apagão das canetas. É mais fácil falar não. Ele está mais preocupado com o seu CPF do que efetivamente com a política pública, do que aquele vulnerável, do que aquele serviço que precisa ser prestado. Porque se eventualmente ele opinar pelo caminho A e eventualmente o órgão de controle entender que é o caminho B, ele pode sofrer uma ação civil pública, indisponibilidade de bens, ter o seu nome jogado aí. E a gente sabe que quando o assunto é administração pública, a conotação negativa ela é ainda potencializada. Né? Uma simples inquérito, um simples manchete né? Na rede social ali, já... de certo modo, já é uma criminalização social, já tem um pré-julgamento. E isso vai fazendo com que gestores não avancem, com que servidores não decidam e que o tempo passa, termina o mandato que foi feito nada. Por quê? Por medo. Então, novamente, o que muda esse cenário? Capacitação, educação. A educação transformou minha vida, eu tenho certeza que a educação vai transformar o nosso país. Seja educação de base, seja educação profissional, seja educação técnica. E a lei de licitações, ela traz de forma expressa pelo menos 4 vezes. Está lá no artigo 7º, 18, 169, 173, o dever da alta administração, o dever do prefeito, o dever do gestor, investir em capacitação. Porque capacitação traz o quê? Independência, autonomia e principalmente segurança jurídica. Dessa forma, os processos são leves, dinâmicos e vêm ao encontro do interesse público. E é exatamente isso o que vocês fazem. Vocês entram nas prefeituras, dando esse treinamento, esse suporte, tirando esse medo do funcionário público para que eles possam exercer isso com qualidade, excelência e eficiência. Né? Nada mais é que eficiência, é fazer o negócio rodar, que muitas vezes fica travado. É o que a gente vê muito, porque fala assim, vou fazer um processo inovador. Na nova lei tem vários processos que simplificaria, tipo uma contratação integrada, semi-integrada, que não existia. Então, os projetos tal, se contrata tudo de uma única empresa. Então, acaba com aquela obra que começava em 100 mil e finalizava em 1 milhão. Por quê? Porque a empresa tem que ser responsável. Então, tem um macro ali. Aí o pessoal arrisca, né? Porque ninguém sabe ainda como que executa uma licitação desse, como que organiza um processo desse. Vai lá, chega lá, no final deu algum problema. O tribunal vai cair matando em cima daquele servidor. Então, é esse tipo de medo, de receio que acaba acontecendo muito. Como que aquele servidor... Fala, cara, para que eu vou fazer uma integrada se eu posso fazer aquela licitação tradicional? Eu não pago a conta, é a prefeitura que vai pagar. Então, se o projeto primeiro ficar errado e depois aumentar muito o custo final da contratação, cara, não é problema meu. Eu fiz o arroz com feijão aqui e o processo que era para terminar em 60 dias, às vezes demorou 180, e a população que está sendo prejudicada. Agora, se der tudo certo, ele faz integrada, tal. No Paraná tem um exemplo, na Baía de Guaratuba estão fazendo a ponte, foi a primeira contratação integrada do Brasil. Cara, é uma obra fantástica. Agora, eu duvido que na hora que entregar a obra no ano que vem, que alguém vai chamar os responsáveis, fala, cara, quem que fez o processo aqui, a contratação integrada, tal? Porque pela complexidade era um processo que ia demorar uns 10 anos para finalizar. Com 3 anos a ponte vai estar pronta. Uau. O aumento, daí o estudo que foi feito do aumento da arrecadação de impostos, porque não tem que dar a volta por Santa Catarina, fica dentro do Paraná e tal, é mais do que paga o custo da obra em curto prazo. Tem um retorno, tem um payback ali. Só que quem que vai chamar o pessoal que teve a ideia, os engenheiros, o pessoal da licitação e tal? Vem cá, vocês que fizeram o processo. Ninguém. Reconhecimento. Então, o reconhecimento, o líder falha, o líder público falha nesse ponto de reconhecer, de incentivar, de fornecer a capacitação para que esse resultado seja mais rápido. Eu citei o exemplo do medicamento. É a mesma coisa, cara. Você tem hoje formatos de fazer uma licitação muito rápida. A gente tem, graças a Deus, o privilégio, e toda vez que eu entro numa farmácia, eu falo, cara, obrigado, senhor, por poder proporcionar isso para a minha família. Então, meu filho ficou doente, graças a Deus fica pouco e tal. Você entra lá, compra um medicamento, compra um antibiótico e tal, e resolveu.
a grande parte da população não tem esse isso. presente. Depende do público. E daí, não tem. A empresa está demorando para entregar. Não sei o quê. E aí fica aquele medo, aquele receio, e o negócio não sai do lugar. E o problema é que o pessoal senta, porque estou com medo do meu CPF, vou fazer o arroz com feijão, não vou querer inovar, porque assim eu estou tranquilo. Que é isso que é o apagão das canetas. É a pessoa que tem o poder, e é o servidor efetivo que tem esse poder de agilizar um processo, de tomar uma decisão rápida, não ficar aquele empurra-empurra. Daniel, tá com você. Não, agora o Daniel manda pro Tiossi. E aí fica rodando esse processo e a gente não senta os três e fala, cara, quais são os caminhos? Quais são as alternativas? O que fala na lei? Cara, é posicionamento que falta, né? Tem esse caminho aqui que... Essa vontade de fazer acontecer, né? Pode ser questionado. No outro município foi questionado. Mas por quê? Porque às vezes faltou uma justificativa, faltou uma motivação, faltou uma publicação. Mas é um caminho legal. Então a gente tem que ver qual que é o caminho. O melhor caminho dentro do que a lei permite e tomar a decisão e executar, que é o que a gente faz na empresa. Sim. Você não vai esperar ali, deixa o pessoal ali conversando. Não, você vai chegar e chama, vem cá todo mundo, vamos resolver. E o líder faz isso. E isso não, que perfeito. Você falou assim, esse ponto de reconhecimento, e eu falo muito sobre isso. O ser humano, ele gosta de ser reconhecido. Às vezes acontece o reconhecimento, mas está acontecendo de forma errada com as pessoas erradas. Reconhece quem está acima e não quem foi exatamente que executou. Isso é primordial em qualquer lugar. Chama atenção para isso, você aí, cuidado, reconheça a sua equipe, reconheça quem faz as atividades, né? Não somente o líder, o chefe, tem alguém por trás fazendo, que é mais importante ainda, né? Pergunta, vocês dão treinamentos, vocês viajam o Brasil, vocês estão com um sucesso aí estrondoso, toda semana viajando, palestrando, treinando. Como que surgiu essa ideia? Comenta aqui, vocês já estão 19 anos juntos. Como que começou tudo isso? Explica pra gente. Veja, o que está por trás do jogo aí? Vamos lá. Hoje, depois de tantas viagens, tantas caminhadas aí pelo Brasil, né, a gente olha para o passado, olha lá para o início e vê que tem valido a pena, né? Na verdade, eu acredito que hoje é mais por vocação do que por qualquer outro motivo, porque sair de casa, deixar a família, os filhos pequenos, tem que ter um propósito. E tudo isso é por conta da família, por conta da esposa, por conta dos filhos, para contribuir para uma construção de uma sociedade melhor. Mas quando a gente começou lá atrás, obviamente, era aquela projeção profissional, era questão financeira, e foi lá em Maringá, nos conhecemos na Associação Comercial, no Observatório Social de Maringá, que é uma instituição que cobra a boa aplicação dos recursos públicos, que difunde a cidadania fiscal, e a gente percebeu que o problema de licitação não era um problema em Maringá. Embora Maringá seja referência no Brasil, em vários aspectos, lá no passado tinha problemas. E nós percebemos que os problemas eram o quê? Nacionais. Essas dúvidas, esses medos, era algo que acontecia em capitais, em municípios de pequeno porte, porque nós vivemos em um país de extensão continental. São 5.569 municípios. Tem municípios com menos de 900 habitantes no Brasil e municípios com mais de 10 milhões de habitantes. Então, existe um abismo estrutural, social, econômico, e daí despertou esse interesse em replicar as boas práticas que nós aprendemos e que nós fazíamos no Observatório Social. E daí começou uma consultoria numa prefeitura aqui, começou uma capacitação ali, e quando a gente viu, foi ganhando corpo, musculatura, e se tornou esse projeto que hoje é nacional. Nós temos praticamente uma turnê, tem semana que nós estamos em 3 estados, em 3 regiões do país diferentes, estamos no norte, daqui a pouco no sudoeste, daqui a pouco no centro-oeste. Isso é muito legal, por quê? Porque a gente conhece pessoas, eu acredito que pessoas precisam de pessoas. E são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E com essas andanças, a gente percebe que o Brasil tem, sim, um futuro muito lindo pela frente, que nós temos condições de virar essa página que a gente vem há tanto tempo batendo, e é a nossa missão. A partir do momento que a gente chega aqui numa prefeitura, faz uma capacitação, e apenas uma boa prática que a gente compartilhou é colocada em prática e efetivada, a nossa missão já foi cumprida, porque certamente isso vai reverberar, isso vai ocasionar a melhoria de vida em alguma pessoa. Então é esse o nosso propósito. Vocês estavam, na verdade, incomodados com alguma coisa, certo? Vocês viram ali um problema, olha, a licitação hoje é um problema. O que nós fazemos aqui em Maringá é, de certa forma, exemplo,
e a gente consegue replicar isso aí. Essa incomodação que fez vocês saírem, se movimentar e buscar melhorar, foi isso? Foi isso. Na verdade, assim, hoje eu sou empresário do ramo educacional, existe todo um ecossistema que gira em torno da educação com foco nas licitações. Então, nós temos pós-graduação, nós temos mentorias, nós temos capacitação para o lado do empresário e para a administração pública. A gente contrata com órgãos de todas as esferas, inclusive órgãos de controle, Ministério Público. Então, é bem legal por conta dessa visão 360. Mas foi esse incômodo, algo que impacta diretamente na nossa vida, ser tão burocrático, ser tão travado e praticamente não vermos mudanças estruturais. E veja, a nova lei ela traz essa possibilidade. E aí, novamente, vem o encontro da fala do Fernando, dos líderes, de realmente o líder pegar as pessoas adequadas, valorizar os seus colaboradores, tem muito sobre perfil comportamental. Sim. Veja, no âmbito empresarial, certamente, você que já trilhou também uma trajetória e tem contato com empresários e grandes líderes do Brasil todo, tem lá aquele vendedor que bate todas as metas, que ganha todos os prêmios. Daí chega o líder dele e fala, eu vou dar uma ascensão profissional, vou colocar ele num cargo de gerência. Joga ele de gerente, ele não avança. Daí fala, nossa, será que subiu para a cabeça? Será que agora ele não está mais animado? Por quê? Porque o perfil comportamental dele não é adequado. Existe neurociência, mas se a gente pega algo mais superficial, não me interpretem mal, como, por exemplo, um método DISC, nós temos ali o influente, o dominante, o estável, o conforme. O vendedor, ele é o quê? Ele é influente, ele é dominante, ele está na caça, ele está ali na linha de frente. Daí você tira ele desse perfil que ele faz muito bem e coloca ele ali agora numa gestão, onde ele vai ter que controlar e cobrar subordinados, que seria algo mais específico, talvez, para alguém conforme ou estável. Sim. Veja, isso gera uma expectativa em quem contrata e depois uma frustração. E na administração, de ambas as partes, na administração pública é muito isso também. A lei dispõe sobre gestão de competências, e gestão por competências é o gestor designar servidores de acordo com a competência, com a expertise, com o perfil comportamental. Então tem pessoas fantásticas, que são íntegras, que são comprometidas, mas elas são colocadas no lugar errado. E daí fala, caramba, depositei tanta credibilidade, tanta força, tanta energia, e essa pessoa frustrou minhas expectativas. Mas por quê? Ela foi colocada no cargo errado, no local errado. Então, uma sugestão para os gestores é analisar o comportamento, o perfil, a expertise, a formação. A gente sabe que na política tem muito de um partido indica, tem as composições e é legítimo. É assim que a eleição acontece, está tudo bem. Mas tem como nós compormos de forma adequada, de forma estratégica e assertiva. Técnicas e comportamentais. Exato. Isso é fundamental. E eu vou além. Eu digo que faltam princípios não escritos na lei, como maturidade e coragem. Tem pessoas que, pela inércia de pensamento, estão intelectualmente dormentes. E elas agem na contramão da natureza do cargo que elas exercem. Então, elas estão ali em um cargo estratégico, decisório, mas ela não tem a coragem, porque ela não tem o perfil comportamental adequado. Ela fica inerte, ela fica com medo, e as coisas não avançam, e a sociedade clama por atendimento célere. E quem é penalizado é a própria população. E é isso que nos motiva, porque nós somos penalizados, mais uma vez, pela falta de segurança, pela falta de uma via pavimentada e por tantos problemas que a gente encontra no nosso Brasil. Então é um pouquinho disso que a gente busca difundir. Eu perguntei sobre isso, sobre incomodação, porque muitas pessoas elas ficam incomodadas. Elas enxergam alguma coisa, se incomodam com aquilo, só que ela não faz nada por aquilo. Só reclama. É mais fácil ficar sentado reclamando e apontando o dedo do que se levantar, igual vocês fizeram, se posicionar e falar, não, eu vou atrás, vou mudar isso aí. E o que a gente vê muito, essa falta de gestão. Porque é público, então o público não é meu, não é de ninguém, mas é de todo mundo. Agora, a gestão que está lá, o prefeito que foi eleito, ele que se posicionou como político, ele que está nessa função durante 4 anos, 8 anos que ele vai ficar no mandato, e ele tem que ter essa visão de grande líder, de estrategista, que ele possa fazer essa gestão
de capacidade de casa, de fornecer a capacitação, de colocar a pessoa com o perfil correto naquelas funções, porque, cara, você trocar às vezes 6 por meia dúzia, mas se o 6 no lugar certo, meia dúzia no lugar certo, vai dar muito bom. Você sabe uma coisa que me mata, cara? É falar que o lado empresarial é diferente do lado público. É extremamente idêntico. É idêntico. As pessoas que querem travar falam assim, é mais burocrático, é mais... Não existe isso. É processo igual. É igual. As pessoas colocam isso na cabeça e trabalham dessa forma. É mais burocrático, então eu vou tornar mais burocrático. Não, dá para ser mais rápido, dá para ser mais eficiente, dá para fazer as coisas mais certas. E os dois lados, né? Tanto a iniciativa pública para desmerecer o privado, desculpa, para desmerecer o público, fala, não funciona porque lá é travado e tal, e o público no sentido de dificultar, de fato, de travar mais do que está na lei. Tem caminhos muito bons para serem seguidos com processos. Eu acompanhei muito a indústria de celulose no Mato Grosso do Sul. Cara, você pegar as grandes indústrias, eles têm um processo similar ao processo licitatório. Sim. É menos burocrático e tal. Cara, mas tem um manual lá como que segue. Exato. E hoje a nova lei de licitações tem várias formas de contratação, exemplo do credenciamento, cara, que é bem parecido com o que essas grandes indústrias fazem. Mas a minha empresa é menor, eu não tenho tal. Quando a empresa começa a crescer um pouquinho, o que ela precisa? O processo, porque senão vai falir. Ela não vai funcionar. O que é o processo? É ter um manual e até nas compras ele vai ter um procedimento a ser seguido, que é o que o órgão público faz. Só que aí o gestor muitas vezes chega na prefeitura, traz os secretários mais políticos do que técnicos, não tem um apoio ali, porque é diferente, apesar de ser parecido, tem suas diferenças dentro da legalidade, e ninguém consegue coordenar, comandar ali as boas práticas de procedimentos, de processos, falar, cara, isso aqui vai por aqui, que é o caminho que está dentro da lei, que pode, que é mais rápido, não precisa dificultar. Então, essa virada de chave que precisa. Primeiro, cara, o prefeito tem que ter perfil, tem que ser líder. Quando o prefeito tem que não é por ego, né, que ele vira prefeito, isso muda a cidade. Aí, se você acrescentar o amor pela cidade, dobra, triplica. Tem um tio que foi prefeito no município perto de Maringá e, cara, o que ele fez? Nos primeiros 2 anos de mandato, ele apanhou de tudo quanto era lado. Minha avó faleceu logo depois que ele foi reeleito. Eu falo que foi a última grande alegria que minha avó teve, porque ela chegava na igreja e o pessoal chegava, seu filho isso, aumentou o IPTU, seu filho aquilo. Cara, mas ele foi sendo justo, fazendo o que precisava ser feito. Foi reeleito com 91% dos votos. Uau. Por quê? Porque ele fez o que precisava ser feito, sem interesses particulares, sem privilegiar os compadres, parentes, políticos. Tal. Ele tem grandes amigos dele que estão brigados com ele até hoje porque ele aumentou o IPTU, porque não era para... Cobrou o IPTU do pessoal que não pagava. Aí o pessoal tem vários terrenos no centro, não paga. Cara, é amigo do prefeito, então não vou pagar, tal, não sei o quê. Cara, chegava o absurdo, chegava o procurador, prefeito, qual desses aqui vai executar? Eu falei, cara, não sou eu que tenho que olhar, o procurador e você... Tá em atraso? É todo mundo. E aí tem gente que virou a cara até hoje. Mas por quê? Porque ele foi justo perante a sociedade. E esse é o papel do bom líder, né? Esse é justo, na medida das proporções. Mas tem um pessoal que não consegue pagar. Cara, então vamos criar uma lei que crie essa isenção, passa pela Câmara. Tal população, tal tamanho de terreno, tal coisa, ele está isento do IPTU. Legal. Se tiver uma lei municipal, é um caminho. Agora, se a lei obriga todo mundo a pagar, do jeito que está hoje, todo mundo tem que pagar. E tem que ser justo em relação a isso. Excelente. Dani, só para complementar, às vezes a gente ouve nas capacitações, em especial do poder público, que nós somos muito liberais. Vocês são muito permissivos. Mas, na verdade, tudo que a gente replica é o que está na lei. Porque o maior desafio hoje, eu tenho visto, é o quê? A mudança cultural. O pessoal está preso no passado. Eu até brinco... A lei de 2021. É de 2021, mas e eles estão presos na lei de 93, que vigorou 30 anos. Então, mas sempre foi assim, nunca deu problema. Então, assim, a mudança cultural é o que vem impedindo os gestores de avançar. E aí que a gente fala do protagonismo. O município tem a autonomia dele, o poder regulamentar, ele tem que sair da sombra da União. A estrutura, o material humano... A própria questão orçamentária e financeira não é a mesma do governo federal. A prefeitura tem que ter o seu próprio regulamento, a Câmara tem que ter o seu próprio regulamento, que são os processos, que é o fluxo, que é o que nós estávamos falando. É gestão, é cadeia de valores, é o passo a passo. E é nesse ponto que acaba travando. E a gente replica porque a gente acredita
no formato que funciona em âmbito municipal, mas pautado naquilo que a legislação permite. Então eu digo que a lei, ela é o ponto de partida. Ela é o primeiro degrau, é a partir dela que a gente avança. Ela é um instrumento, é uma caixa de ferramentas, que a gente tem que saber quais são as ferramentas para colocá-la ali diante do caso concreto. Mas tem muita gente que está sufocado, a pessoa já não está respirando na lei, sendo que ela não é o teto, ela não é o limite, ela só é a base. Então, assim, a gente tem muito para avançar, o poder público tem muito para explorar a 14133 e certamente que a administração pública ela vai fazer êxito, ela vai tirar resultados fantásticos agora diante desse novo cenário. E um parênteses, você falou, lei 93, 30 anos, tal. Era uma lei extremamente criticada. Ninguém gostava, falar que é burocrático. Tudo isso que a gente está conversando tal é reflexo dessa lei antiga. Mas vem algo novo e ninguém quer mudar. Novo. É isso. Cara, tinha a transição de 2 anos, fizeram uma mobilização, prorrogaram de março até dezembro a utilização e queriam prorrogar novamente, os prefeitos se mobilizaram para conseguir isso. E aí, apesar da lei ser de 21, quase ninguém utilizou porque estava na transição das 2 leis. Final de 23, o que teve de processo sendo feito na lei antiga, porque aí o contrato vale por mais 1 ano, para não ter que sofrer em 24 com a nova lei. E aí chega em 2024, o ano eleitoral nos municípios. Então, cara, ninguém deu atenção para a nova lei de licitações. Um ou outro, estou utilizando tal, mas era o pessoal da base. A gestão estava preocupada na eleição e foi natural, isso aí é normal. Agora em 25, primeiro ano de mandato, independente de ter uma recondução ou não, que aí agora não tem mais para onde correr, vão aplicar a lei. Então, este está sendo o primeiro ano da aplicação da 14133. Uau. E daqui para frente que vão evoluindo. Aí o pessoal pergunta, legal, gostei da sua ideia, do que vocês defendem e tal, mas o que o Tribunal de Contas acha? Cara, é um procedimento novo que não existia, que agora está na lei, que ninguém utilizou. O tribunal não vai se posicionar, porque o tribunal pega o quê? Estuda aquele processo, analisa, investiga, e se tiver alguma coisa errada, ele faz os apontamentos. Em cima do erro de um, a gente tenta não replicar isso nos outros, que é a jurisprudência. Agora, se ninguém fez, como que o tribunal vai chegar e apontar o dedo? Não tem como. E muitas vezes vai lá, vamos consultar o tribunal. Cara, o tribunal vai responder com base no seu histórico, que é na lei antiga, não é na nova lei. E tem termos que são similares, mas que a definição na nova lei é totalmente diferente. Ou parcialmente diferente. E a aplicação é diferente. Aí tem que fazer análise do conjunto da 14133. O que você está me falando, então, é que nós temos grandes expectativas para o futuro. Com certeza. A nova lei lei é aplicada fantástica. Esse ano, daqui para frente, as coisas podem melhorar e muito. Para os dois lados. Para os dois lados. Sim. Isso a gente está falando de licitação. Sim. Nós estamos falando isso de futura expectativa, de agilidade, para que as pessoas na ponta recebam mais rápido, para poder, né, que aconteça a desburocratização. É algo Excelente, bom para cara. todo mundo, né? Excelente. O poder público cumpre a sua missão, satisfaz o interesse público, atende a sociedade, o empresário coloca dinheiro no bolso de forma honesta, de forma íntegra. Então, assim, se nós atrairmos bons líderes para os dois lados, não tem como dar errado. Por isso que nós temos que estimular mais pessoas a entrarem na política e mais empresários venderem para o governo. Porque imagina só, um ambiente. Você sabe que o ambiente muda tudo. Sim. Se você tem um ambiente só com empresas sérias, idôneas, competitivas, com logística para entrega, imagina só que fantástico seria, com líderes que estão ali também ocupando cargos na administração, com visão de futuro, não tem como a sociedade não se desenvolver. Não tem como. Então é necessário nós estimularmos, mostrarmos que existe esse mercado, que é importante as pessoas se posicionarem, porque é isso que vai fazer o nosso país avançar. Às vezes eu falo assim, é simples resolver, não é? É simples, mas a pessoa precisa ter posicionamento, coragem e pulso firme. E pulso firme, cara. É simples. Eu falo que não é fácil, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Basta e tem que começar. O começo, talvez, igual você está parado lá na areia, né? Você começa a querer movimentar um carro, empurrar alguma coisa, no começo é difícil. Cara, na hora que ele pega um impulso ali, vai ficando mais fácil. Tal. Se pegar uma descidinha, então, foi embora. Mas assim, ó, vamos lá. O que vocês falam que para vocês, chegar nesse sucesso que vocês têm hoje com o treinamento, a parte educacional, qual foi o grande segredo de vocês chegarem até aqui e estar onde vocês estão hoje? A minha palavra se resume a consistência. Né? Tem 2 frases que eu gosto muito. Primeiro do Joel J, o sucesso é treinável. E daí tem da Luana Carolina, que é bom você se torna. E a minha frase é que o novo talento é a consistência. Porque a consistência é um ativo invisível. Aquilo que você faz hoje, a audiência que você ainda não está vendo, é o que você está construindo.
Então, são micro hábitos. Tem até um livro, Hábitos Atômicos, que é fantástico, que eu recomendo todos a lerem, porque é o que fez a gente atender clientes em todo o Brasil. Somos os melhores consultores, os melhores professores, os melhores advogados, contadores? Não. Mas nós temos consistência naquilo que a gente faz, que nos traz bagagem, que nos traz experiência, que nos traz resultado. Exato. Então a palavra é essa, consistência. Eu provoquei essa pergunta, na verdade, porque eu já assisti a palestra do Tiossi. E ele fala muito sobre consistência. Quando eu falo que as coisas são fáceis de aplicar, mas a dificuldade é você ter a consistência. É manter aquilo para que, né, aquele pulso firme que a gente comentou. Eu acredito muito que tudo que é treinável é conquistável. Às vezes o pessoal chega e fala, nossa, cada dia vocês estão num lugar, fazendo uma palestra com um tema diferente, mas a gente treinou tanto que daí o pessoal fala, como assim? Que se torna natural. Então, quanto mais você faz, eu brinco que eu sou o fruto da repetição. A gente fez tanto isso, e a gente faz tanto isso, e obviamente faz com propósito, faz com amor, faz por vocação. Não sustenta, porque se a gente fosse simplesmente se apegar ao que a gente vê no nosso segmento, nós já teríamos abandonado, porque ao longo dessa trajetória é muita burdoada, é muita pedrada, a gente apanha muito. Só que a gente está muito ciente do que a gente quer, do que a gente faz e de qual é a nossa vocação. Então, trabalhando ali com essa consistência, a gente vem alcançando e conquistando o nosso espaço no segmento. E seguro do que a gente faz, né? Porque, cara, já fui secretário também em município, foi um lapso de loucura, mas foi uma experiência muito boa. A gente, primeiro, tem que amar o que faz, porque senão a consistência não sustenta. Vou começar agora, mas você vai fazendo na marra, você vai fazer 1 mês, 2 meses, 1 ano, e para. E, assim, de tudo que a gente já vivenciou, de questionamentos que chegam e tal, você tem que estar convicto do objetivo que você tem e dos atos que você está praticando. Se você não tem convicção, fala, cara, será que estou fazendo errado? Vai sobrar uma ação para mim, vou ficar com os bens bloqueados e tal. Daí você vai desanimando e isso acaba tirando essa consistência toda. Legal, cara, excelente. E a base de tudo, educação. Investir em conhecimento. O pessoal até esconde o cartão de crédito, porque eu vejo um livro novo, eu estou comprando. Eu vejo um curso novo, eu estou comprando. Eu vejo um projeto novo, um ambiente novo. Está sempre em movimento. Sempre em movimento. É isso. Né? Mesma frequência das pessoas que estão naquele ambiente, networking, mais uma vez, pessoas ali trazendo insights. O legal de tudo isso é o quê? Identificação de ponto cego. A gente está ali no ambiente, a gente acredita que está correndo para o lugar certo, de repente alguém solta uma frase. Uma palavra. Você fala, nossa, estava tão claro, estava tão na minha cara, eu não tinha visto. Por quê? Porque era um ponto cego. E onde que a gente identifica isso? Até a própria licitação é ponto cego de um empresário hoje. Exato. Então é isso, é constante movimento, educação, conhecimento, consistência, treino, que o resultado vem. Show. Para a gente finalizar, Luiz, aqui tem empresários, tem líderes assistindo. Qual o recado você deixa para eles? Cara, estude. Aquele recado que vai deixar a chama da liderança deles acesa, que vai manter eles em movimento. É o reflexo do que a gente conversou, esse medo e tal. Como que você mata isso? Como que você vai para a linha de frente? Estudando, se dedicando. Às vezes você vai perder uma noite, vai ficar acordado até mais tarde e tal, mas o resultado que a gente acabou de falar, o resultado ele vem. Então assim, eu sou empresário, como que começo a participar de licitação? Cara, tira ali 5% do seu faturamento, tipo, põe uma meta pequena e começa a entrar nesse mercado. Porque se você já tem hoje 100% e tiver mais 5%, cara, aumenta 5% de faturamento. E tem gente que fala, vou deixar de atender uma empresa para atender a prefeitura. Não, traz os dois juntos. Vai fazendo investimentos para chegar nisso. Então, precisa dar o primeiro passo, precisa estar capacitado e acredite no que você faz. E como líder, é o ponto principal, né? A gente tem que acreditar em nós mesmos para poder replicar isso para a equipe. Então, em uma palavra, cara, estude. Show. Tiossi, tá contigo. Mensagem final aí. Mensagem final é ser 1% melhor a cada dia. Porque enquanto muitos esperam o momento perfeito, tem gente que está ali silenciosamente, com consistência, ocupando o seu espaço. Parece pouco 1%, mas imagina fazer isso 365 dias.
se tornando 1% melhor, seja enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, enquanto amigo, enquanto chefe, enquanto líder. Imagina só, se toda a sociedade conseguisse essa desenvoltura, essa consistência para ser melhor a cada dia, né? Porque é impactar pessoas. E eu gostaria de finalizar com uma passagem bíblica que vem acompanhando essa nossa trajetória, que vem ao encontro desse tema, para que nós deixemos de uma vez por todas que licitação não seja mais sinônimo de corrupção e que licitação seja sinônimo de transformação, que é a seguinte: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas e nem tomarás suborno, porque o suborno segue os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Uau! Check! Ainda bem que você deixou ele por último. Anotaram isso? Pega essa lição, pega esses recados que vocês acabaram de ouvir, que eu tenho certeza, vocês usando isso que vocês ouviram agora, o seu negócio vai chegar num nível mais alto. Tiossi, Luiz Otero, Argentina. O sotaque você que escolhe. Fernando para os íntimos. Fernando para os íntimos, Luiz Fernando Otero. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Quem sabe, aí na próxima vez que eles vierem para cá, a gente abre aí um treinamento específico para quem quer entrar nesse mercado de licitação aqui na cidade, né? Vamos ver. Tá marcado. Eu só falta o marcado? pessoal falar que tem quer? interesse e a gente Fechou. organiza e faz. Em vez de Combinado. ficar no hotel ou conversando no restaurante, vamos pro treinar. curso conversar com a galera. Excelente, cara. Muito bom. E é isso. Obrigado pela participação. Vocês são líderes que realmente fazem diferença, que impactam a sociedade, que vocês continuam firme e forte aí nessa caminhada. Eu sei que não é fácil deixar a família, ficar viajando pelo Brasil, mas vocês entendem que isso faz parte do propósito de vocês, da vocação, e vocês gostam de fazer isso. Então, que Deus continue abençoando vocês aí nessa trajetória. Amém. O Tiossi, para quem não sabe, foi a primeira pessoa que sentou do meu lado quando a gente entrou na mentoria junto com o Joel. A gente começou a bate-papo, a trocar ideia ali e se tornamos amigos aí. Muito bom. São amizades que Deus prepara, né? Com certeza. É isso aí. Muito obrigado. Para manter a chama da sua liderança acesa, curte, comenta aí com a gente e vamos seguir. Valeu, um grande abraço.